Olá, pessoal. Um prazer estar aqui no primeiro episódio da nova temporada do Solutecast, agora em 2024, o nosso podcast de tecnologia. A Solute sempre inovando, buscando inovação, buscando novos processos, investindo em novas tecnologias. E hoje nós estamos com um tema muito especial. Vamos falar de inteligência artificial e várias aplicações, problemas, soluções para os negócios. Eu estou aqui com uma mesa de feras, com 4 professores, que eu não vou nem pedir para eles falarem o currículo, porque isso seria um programa à parte. Vou pedir para cada um se apresentar. Vou pedir para que a gente comece pelo nosso convidado, que está lá no Rio de Janeiro, André. Tudo bom, André? Tudo bom? Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Está mais com uma mesa tão gabaritada, assim. Poxa, muito obrigado mesmo. Acho que temos uma conversa muito boa pela frente. E, enfim, estou à disposição para conversar a respeito. Eu não vou dizer, porque você não comentou o tema, então não vou dar spoiler. Tá joia, perfeito. Muito bom. E Monge, prazer ter você aqui conosco também. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Obrigado a todos. Tenho certeza que é uma conversa aí de alto nível. Perfeito. Arlindo. Muito obrigado pelo convite também, né? É um prazer enorme. Enfim, falar dessa temática é muito fácil, né? Algo que a gente faz todo mundo. Conversar um pouquinho e trocar as ideias dessa forma. Eduardo Noronha. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Está aqui mais uma vez, né, na Solute aqui. Parabenizar pela iniciativa, né, de reunir essa turma aqui. Então, feliz, agradeço, né? Bom rever alguns aqui, poder estar batendo esse papo com vocês. Todos vocês são professores atuantes? Eu sei que você é professor no IFG. Sim. O Arlindo é professor na UFG. Você é professor também? Também, na UFG também. Na UFG também. No prédio ao lado dele. Ah, perfeito. Vizinho. E André, professor? O FRJ e FGV. Ah, o FRJ e FGV. Só nomes de peso aqui. Perfeito, gente. Muito bom. Temos muita coisa para falar. Já tivemos uma pré-conversa aqui extremamente interessante. E eu acho que a gente já pode abrir com alguns desses temas. Uma das principais preocupações que nós temos nos negócios é como aplicar a IA. Como a gente olha para a nossa empresa, para os nossos processos de negócio e a gente aplica. E os projetos de IA são projetos de alto risco, de muita pesquisa e às vezes muito complicados. Então eu já vou começar logo de cara perguntando para o André por que os projetos de IA dão errado? Isso é interessante, né? A gente olha no mercado, a gente vai vendo organizações, e a primeira coisa que a gente percebe, antes de tudo, é que, por incrível que pareça, tem empresas que, na verdade, nem precisariam de IA para as soluções que buscam. Mas, como IA, de certa forma, virou um hype, e como as pessoas, eventualmente, podem até falar, olha, vou botar IA, e se botar IA, a gente é powered by AI, e uma vez sendo powered by AI, podemos cobrar mais 30% nessa proposta. Mas a verdade é que, às vezes, você não precisa de IA. Essa é a primeira consideração que eu acho importante fazer. Fora isso, quando você tem um empreendimento, quando você tem um projeto de inteligência artificial, tem várias questões que acabam influenciando aí nos percalços desse caminho. A primeira delas é a própria expectativa em relação ao projeto. Às vezes a expectativa é muito elevada por falta de conhecimento ou por achar que, enfim, a coisa vai mudar completamente, quando, na verdade, a gente sabe que a melhor prática é você começar com projetos pequenos, que tenham mais retorno de investimento, pilotos, né? Que você consiga retornar mais rápido. Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa é que não é fácil, hoje em dia, você achar pessoas disponíveis para trabalhar com isso, pessoas especialistas, seja engenheiro de dados, seja cientista de dados, ou se você for uma organização menor, que congregue tudo isso, mas não é tão fácil achar, recursos especializados no mercado, dando sopa, como a gente fala. Outro ponto é que é clássico isso já é clássico, acho que vocês vão concordar comigo, em TI sempre foi clássico, né? Você separar a área, o especialista, o cientista de dados, enfim, da área de negócio. Isso não é uma prática, em geral, muito boa, porque, no fundo, você está usando uma solução, uma ferramenta, seja o que for, para resolver um problema. Que, aliás, deveria ser a primeira coisa a ser lembrada, quer dizer, metodologicamente, qual é o problema que você quer resolver, qual que é a dor que você tem para que você vá ou não utilizar determinada ferramenta, no caso, a IA. Depois, tem a questão dos dados.
porque as pessoas não falam, né? E fica meio que um glamour, de certa forma, em cima dos projetos de IA, mas 80% do projeto é dado, é burilar dado, é limpar dado, é limpar tabela, quando é tabela, que ainda é estruturado, mas imagem, e-mail, som. Então, assim, é um trabalho hercúleo, é um trabalho muito grande fazer isso, toma muito tempo. Então, eu conheço empresas que o projeto começou como um projeto de IA e virou um projeto de limpeza, de data wrangling, que a gente fala, de limpeza de dados. Tamanha complexidade do negócio, dependendo da quantidade de base de dados que você tem, e do legado, enfim. Então, quantidade de dados é um problema e qualidade dos dados também é um problema, né? Por último, não menos importante, eu podia falar de outras coisas também aqui, acho que são relevantes, mas existe a própria complexidade inerente a um projeto desse, dependendo do que você está falando. Se você não começa pequeno, isso também é uma questão, ou seja, não é um projeto normalmente que a gente toca linearmente. Pelo contrário, em geral tem uma questão, digamos, recursiva, de tentativa e erro, de melhorar, e de mudar determinado algoritmo, de reburilar os dados. É uma coisa eterna, é uma característica curiosa, porque mesmo que você consiga aquele conjunto de dados, aquele algoritmo mais assertivo, enfim, mas os dados mudam, né? Com o tempo, depois que você implementou o modelo, os dados mudam. Então tem uma série de questões que acabam fazendo com que os projetos não sejam impossíveis, obviamente que não, está aí uma série de empresas utilizando, mas são desafiadores e merecem uma atenção especial. Né? Eu me lembrei com uma das primeiras pesquisas, assim, trabalhos que eu fiz com IA, eu passei 90% do tempo mexendo nos dados. Chegou um ponto que eu falei, puxa, não tem graça isso, eu estou só limpando tabela, vendo que dado está errado, fazendo upscale e fazendo não sei o quê, e no final você escolhe um modelo e roda. Não teve graça, né? A brincadeira, mas é verdade isso. É verdade. E Limonge, você trabalha você estava falando que você trabalhava com Data Literacy e agora com IA Literacy. Isso. Né? E tem tudo a ver, né? A gente começar com dados só depois que a gente tem os dados estruturados, que a gente tem a coisa funcionando, que eu posso começar a falar de predição e olhar esses dados e geração de valor. Fala um pouquinho pra gente. Então, um passo atrás, assim, tem uma professora chamada Andrew Ng, que tem um site chamado Deep Learning, que é um dos principais do mundo, tem uma frase que até a professora André estava falando, me lembrei dela na hora, que a IA não tem bala de prata. E as empresas acham que se você adota IA, tá tudo resolvido, você não vai ter mais nenhum tipo de problema. Isso me fez ver que muitas das empresas e também dos profissionais que estão atuando, eles esquecem de estudar a base. Então, a base é da estatística. Inteligência artificial, se a gente for pegar os elementos, né? IA, Machine Learning e Deep Learning. Isso é estatística por trás. E como até o professor André mencionou agora, essa questão do hype, o que me preocupa é que não é só apertar, eu tenho que entender os elementos. E da minha forma de enxergar, é muito a forma com que a gente enxerga nos livros, né? Da questão de Data Science, em que eu tenho que enxergar a TI, eu tenho que enxergar a matemática e tenho que entender o negócio. O que me parece hoje está tendo uma grande ruptura. Se tecnicamente eu falo de negócio ou a área de IA, ela é meio para entregar algo. E aí minha área de marketing eu tenho que entregar uma boa experiência. E o grande desafio da IA é pensar em recorrência. Quanto mais eu estou aprendendo daquele consumidor, quanto mais eu estou aprendendo daquela transação, mais eu consigo predizer, consigo montar experiências positivas. Dito isso, há 4 anos atrás começou um movimento muito forte nos Estados Unidos de tentar criar uma alfabetização. Assim como a alfabetização de leitura e escrita, a alfabetização de trabalhar com dados. Principalmente como forma das pessoas começarem a sair do achismo e começar a trabalhar. Por quê? Talvez dentro dos desafios hoje entre uma questão cultural. Se nós vamos conversar com empresários, acho que você pode me ajudar a confirmar isso, não é uma empresa que trabalha com dados. Existe uma lógica de cultura data-driven, que é outra discussão. Como que efetivamente os dados entram no processo de tomada de decisão. Por quê? Tem uma frase do CEO da Votorantim que ele fala que tem muita empresa que é rica em dado, mas morre sem saber informação nenhuma. Você tem um banco de dados cheio de informação, mas você não consegue operacionalizar. Então, dentro do projeto, aqui eu tenho que ter um financiamento da CNPq, a minha ideia é criar instrumentos que nós consigamos treinar, principalmente no foco mais a educação técnica, que a gente consiga viabilizar a educação para entender dados. E o mais importante, entender e trabalhar com a realidade. Por quê? Dentro dos elementos que trabalham hoje, que não faltam são ferramentas que entregam análise de dados.
Mas efetivamente, será que aquele coeficiente ele trabalhou com pressupostos necessários? Será que aquilo efetivamente faz sentido no mundo real? Porque o software vai entregar o que a gente quer. Agora, se aquilo faz sentido ou não, é a lógica do aprendizado que vem com a maturidade no processo. Perfeito. Não é algo trivial a gente lidar com os dados da empresa. Você tem razão, a gente conversava que lá na Solute nós já estamos, depois de muito esforço, de algumas tentativas infelizes, hoje, graças a Deus, temos uma equipe excelente lá e já estamos colhendo os primeiros frutos. Mas não é trivial. Chega um momento que a empresa tem muitos sistemas diferentes, um ciclo de vida. Então, a sua parte de operação e a sua parte comercial, é muito complicado você conectar esses dados, entender o que uma coisa vai refletir na outra. E aí o pessoal de dados é que vai conectar tudo. Não é fácil de mostrar o valor, não é fácil de vender internamente a ideia. A gente sofre alguma resistência ainda e tal, mas hoje nós já estamos colhendo esses frutos lá. É muito bom, vale muito a pena. É isso aí. Professor Arlindo, você é um dos envolvidos, representantes lá do CEA. CEA tem sido um motivo de orgulho para Goiás. Goiás não é só agro, temos muito orgulho do agro também. Mas hoje a UFG teve o primeiro curso de graduação de inteligência artificial e tem feito grandes coisas lá no CEA. Fala um pouco pra gente. Vamos lá. Bom, meu nome é Arlindo, né? Como foi dito, eu sou lá professor da UFG e, além disso, também coordeno o Centro de Excelência em IA. A gente vai falar bastante CEA aqui, né? Então, esse Centro de Excelência em IA, que nada mais é uma iniciativa, né? Para, de fato, tentar mudar um pouco da realidade do que a gente vive hoje. Enfim, claro que tem diversas no país, mas a gente entrou ali, então, como uma unidade Embrapi, não sei se todos, né, que estão nos ouvindo conhecem, mas é uma segunda iniciativa também em prol de fomentar, então, projetos, né, de pesquisa, desenvolvimento e iniciativas de inovação, vamos chamar assim. E isso não só intelectualmente, né, como unidade, mas financeiramente. Então, a gente pode aportar também um certo budget já no negócio, o que para mim caracteriza uma coisa muito bacana, que é, de fato, a gente co-participando daquela criação, né? A gente tem, de fato, interesse nesses projetos. E como foi muito bem dito anteriormente, né, falando que todo mundo quer IA hoje em dia, nem quem não precisa quer também. Nós, como universidade também, né, e como CEA, temos um papel de educadores mesmo, de muitas vezes falar, cara, você não precisa, né, não vai mexer com isso, que isso não faz o menor sentido. Mas para muitos business, né, hoje nós temos 65 contratos em andamento em diversas áreas. Podemos falar de vários cases, né? Acho que hoje o sistema de recomendação do iFood é nosso, o sistema de cobrança de crédito do Itaú também roda 80% da carteira deles nisso, partes seguradoras, entretenimento, enfim, saúde, em diversas áreas. A gente já tem produtos, né? Já tem uma solução implementada e rodando hoje em dia. Hoje o CEA passamos a marca de 500 pesquisadores em inteligência artificial, e pesquisadores, quando a gente chama desde graduação a professor, pós-doc, a todo mundo, né, que está nesse time. É uma saga que a gente criou culturalmente lá, muito meritocrata mesmo, assim, a gente tem alunos bolsistas de graduação que ganham mais que doutor, que professor, e está tudo certo. É pela competência mesmo que a gente tenta gerar. E, inclusive, você falou que para atender essa demanda que antes só em pós-graduação estava complicado, a gente precisou criar, então, o primeiro bacharelado em inteligência artificial do país, que, inclusive, a formatura da primeira turma é hoje, né? Então, saindo daqui, a gente vai dar uma passadinha lá para prestigiar. E forma-se, então, esses 15 dos 40 entrantes, a evasão é mínima, então esses caras ainda estão lá no curso, não são desistentes, né? Continuam ali, tiveram algumas outras opções, mas que esses 15 que hoje formam estão já bem sólidos, ou empreendendo, ou já trabalhando em empresas aqui, fora do país, mas ainda assim segue esse ciclo virtuoso aí, né? A gente tem muitos bons frutos, não só acadêmicos, mas empresas que já eu não digo saiu do CEA, porque entraram como uma startup e hoje voltam, né? A gente tem um exemplo da Syncer, por exemplo, que é não sei se vocês assistem, eu não assisto, né? Mas esse dia eu falei, não, eu vou ter que parar e assistir, porque a entrega de um delivery do iFood no Big Brother lá da Globo foi feita pelo robô da Syncer. Não sei se vocês já viram um robozinho, né? Um carrinho autônomo que faz o delivery, né? Lá do iFood, é dessa empresa. E hoje essa empresa volta para o CEA com o maior contrato que tem hoje.
acima de Globo, de N outras parcerias que a gente tem de grandes empresas, foi uma empresa que nasceu de 2, 3 mestrandos lá do FG. E então retoma, formando justamente esse ciclo virtuoso, né, em que soluções de inteligência artificial possibilitam gerar novas tecnologias disruptivas de uma maneira sustentável, de uma maneira democrática, né, que de fato possibilita transformar dados em soluções. Excelente, muito bom. Eu vi esse robô apresentando numa apresentação lá do Centro de Excelência. Ah, legal. Excelente. Ele no condomínio, vai na casa certa. Exato, e eles tal. já estão com umas atualizações agora, Muito inclusive legal. com parcerias prediais, para que tenha tipo um acoplado a um elevador e ele possa pegar elevador sozinho também. Tem várias Legal. coisas muito interessantes bom, né? rolando. Porque ela descida pra pegar a pizza é terrível. É isso aí. Tá lá de pijama, né? Num domingo, essa porra. É isso. Muito bom, muito bom. Eduardo, eu falei que Goiás não é só agro, mas também é agro, né? Também. Eu sei que você tem uma linha de pesquisa em pecuária, IA aplicada à pecuária, né? Sim. Como é isso? Então, a gente está no IFG, né, hoje, no Instituto Federal de Goiás, e a gente também, nós temos atuação lá com inteligência artificial aplicada. A gente tem uma especialização em inteligência artificial aplicada, né? E uma das frentes que a gente tem trabalhado bastante lá é a área de pecuária, né? E o interessante, assim, para quem tá ouvindo, né? Isso começou quando eu cheguei na fazenda e perguntei pro cara quanto de leite que a vaca estava produzindo naquele dia. Ele falou assim, não sei. E, assim, uma fazenda muito boa, né? Assim, com uma gestão excelente. Eu fiquei pensando, como é que um supermercado não sabe quanto que ele está vendendo de cada produto, né? Ou quanto que cada correntista tem de transações num banco, por exemplo. Então, é impossível você ter uma gestão excelente e otimizada se você não tem a informação básica para aquele negócio. Eu comecei a perceber que isso era uma realidade, né, em outras fazendas, né, não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro. E isso acontece também em pecuária de corte, né, o cara não sabe quanto que a vaca está ganhando de peso, que o boi está ganhando de peso, na verdade. E a gente começou a brincar com pesquisas de forma bem ingênua, né, na época. E aí eu falo que eu me dei mal, né? Eu fui tomando gosto, envolvendo alunos e outros pesquisadores também. E agora a gente acabei de retornar, estava fazendo pós-doutorado lá em Wisconsin, né, que é um grande centro, né, de referência no mundo nessa área. E a gente vê o tanto que tem de coisa para ser desenvolvido nessa área, e o tanto que a gente já está fazendo, né, e essas colaborações como são ricas, né? E a IA está muito presente, potencializando tudo isso, né? Então, assim, é um ambiente muito pujante, o Arlindo está até comentando aqui, né, de cenários aqui no Brasil também, né? Então, a gente vê muita oportunidade mesmo. E a nossa vocação, né? Tanto a vocação regional, quanto a nossa vocação no Instituto de tentar fazer coisa aplicada, né? A gente vê os colegas da universidade, que às vezes debruçam, né, para desenvolver pesquisa básica, né, de trazer melhorias, talvez, de uma forma que o algoritmo trabalha, né? Mas a gente também tem essa missão, essa vocação institucional de tentar aplicar, levar tecnologia para a sociedade, né? Tentar contribuir de alguma forma, né? Então a gente está fazendo isso lá, tá Muito bom. muito bom. Eu lembro da gente conversar e você falar que fazia o reconhecimento das vacas pela imagem. Aí eu perguntei assim, mas você conta as vacas? Ele falou, não, eu reconheço o indivíduo. Eu falei, tipo assim, quem é a mimosa? Eu dá Ele nome. falou, quem é a mimosa? Então o nome é os bois, né? É isso aí, No muito caso, as legal. vacas. Muito bom, muito bom. Excelente, gente. Guardado com a privacidade das vacas. Né? A turma do meio viés. ambiente está sempre Chateada. presente. Viés também nos indivíduos. Muito bom. Hoje em dia, a gente foi... o que popularizou a IA assim, para o grande público foi o ChatGPT. Eu sei que... Não, eu sei não. Às vezes eu percebo que quando a gente está em um ambiente assim, mais... que conhece de IA e a gente fala em ChatGPT, parece que a gente ganha uma torcida de nariz, assim. Mas eu já estudava IA. Quando eu descobri o ChatGPT, eu falava, meu Deus, como as pessoas não andam na rua falando sobre o ChatGPT sem parar, porque esse negócio é incrível e mudou a maneira como todos nós lidamos com isso, né? Que é o maior representante da IA generativa. Mas não é o único jeito de fazer isso. A minha pergunta aqui para a mesa, para quem quiser falar, é como é que a IA generativa está mudando a realidade dos negócios e o que eu posso fazer com isso amanhã quando eu chegar na Solute? Como eu falei, lá na Solute nós somos uma empresa que gostamos de inovar. Eu olho para o meu negócio e penso, devia estar fazendo algo. O que eu posso estar fazendo? Pergunta aberta para quem quiser responder.
Eu acho que a gente tem um caminho, pelo menos tem vários caminhos, né, para seguir nesse sentido, mas existe a necessidade, eu acho, das pessoas e das organizações, de uma maneira geral, entender a diferença, né, que você colocou bem, entre inteligência artificial, machine learning, rede neural, deep learning, IA generativa, LLM e aí o GPT. Né? Se fosse aqueles círculos concêntricos, a gente ia pensar no GPT lá no meiozinho disso tudo. Então, assim, existe um mundo de coisa para trabalhar com IA, dependendo, eu acho que é importante ratificar, dependendo da necessidade. Primeira coisa é entender a necessidade, o problema que se tem. Aí pensar em qual tecnologia usar. Mas eu concordo 100% contigo que, sem dúvida, em novembro de 2022, se minha mãe hoje fala sobre inteligência artificial, é por conta do ChatGPT. Ainda que você tenha agora outras opções, e eu até costumo fazer, acho que todos vocês, né, algum tipo de benchmark, é inevitável a gente acabar comparando o Gemini. O Claude eu não tive acesso ainda, mas enfim, Perplexo e tantos outros. O ChatGPT, de maneira geral, é claro que tem IA generativas específicas, né, para imagens e para código, etc. Mas, no geral, você vai, só tenho dinheiro para comprar um, né? Qual que eu compro? Qual que eu acho que o ChatGPT, sem dúvida, é o mais representativo, não só pelo pioneirismo, mas pela capacidade que tem. GPT-4, né? E aí, as pessoas acabam confundindo isso um pouco, o conceito de IA com GPT. As organizações têm grandes caminhos a seguir, tanto pelo uso da IA, pelas ferramentas de IA de uma maneira geral, quanto pelo uso da IA generativa, a partir, eu acho, da educação das pessoas. O caminho principal disso daí, para responder a pergunta, é a educação, né? Quer dizer, que é um pouco do literacy que ele comentou, né? Quer dizer, você deixar as pessoas à vontade com o que é cada coisa dessas, qual o potencial que cada coisa dessas tem, qual a limitação que cada coisa dessa apresenta, para que você possa distinguir melhor como atuar, de que forma, que ferramenta usar, né? Se você vai pelo caminho da generativa, que é um caminho, normalmente, em termos de produtividade, bastante fácil de iniciar, vamos dizer, a princípio, das pessoas testarem, ainda que tenha questões de segurança, que a gente pode conversar também. Tem uma pesquisa do MIT, os colegas certamente conhecem, que é um work in progress, na verdade, mas ela fala que 37% do trabalho com GPT, no caso foi com GPT, né? Mas o trabalho com LLM, aumenta a tua produtividade até 37%, a qualidade do trabalho em 20%, e as pessoas trabalham mais felizes, porra. Então, assim, não tem como você não permitir ou não tentar expandir o uso disso, porque é natural esse processamento, na minha cabeça, dentro das organizações, nas universidades, que é um assunto que a gente pode conversar também, que é um assunto polêmico, mas eu acho que isso é inevitável, né? Acho que tem mais é que a gente ter uma educação a respeito disso, para que as pessoas possam usar da melhor forma. Excelente. Acho que tem também uma questão que dá para puxar, levando um pouco a questão da cultura, né? As empresas, de maneira geral, abriram, todo mundo podia usar, e as empresas começaram a fechar o uso de LLM internamente. Uhum. As empresas, tanto de dentro e fora do Brasil. Pegando o que o professor André falou, acho que vale a pena, principalmente os empresários que estiverem nos ouvindo, pensando em como criar, inclusive, diretrizes de uso de LLM vai ser fundamental. Porque saber usar também vai ser estratégico para a criação do aprendizado de IA, porque IA também é uma cultura. Então, grande parte das empresas hoje, as pessoas falam assim, beleza, eu estou com dúvida, eu vou perguntar, mas ele tem que saber efetivamente o impacto de tudo isso. Tanto que grande parte hoje, se eu for tentar fazer um paralelo com a academia, por exemplo, pegando o que o professor falou, para quem não conhece, o Work in Progress é um artigo que está em desenvolvimento e ainda precisa de uma série de validações, mas é bacana para todo mundo conseguir entender e a comunidade valida. Essa semana saiu um estudo dizendo que os 4 principais congressos mundiais de tecnologia fizeram um levantamento para ver em relação ao texto e o parecer do pessoal. E chegaram no identificador que em torno de 62% dos textos ali estão feitos com LLM. Aí você fala, quem está escrevendo e quem está avaliando está com inteligência artificial. Ou seja, acho que como as empresas estão cada vez mais levando a IA para o DNA dela, eu acho que é o momento de parar e criar efetivamente diretrizes de uso para lá na frente não precisar parar com tudo isso. Ninguém mais usa porque tem riscos aqui dentro.
Então, como efetivamente, como você colocou, né, Alexandre, acho que é uma necessidade, assim como parte da geração, e novamente pesquisas vão endossar isso, os jovens param de pesquisar no Google e começam a usar o aplicativo do ChatGPT. Só que quão crítico eles são em relação à informação a qual eles estão recebendo. E aí tem uma parte de uma discussão hoje, principalmente na área de administração, que é um estudo que inclusive eu tenho uma orientação de pós-doutorado comigo sobre isso, que a gente trabalha com a parte híbrida, que é o processo de tomada de decisão humana versus o processo de tomada de decisão da máquina. Porque, de alguma forma, o ChatGPT pode ajudar, principalmente micro e pequeno empresário, a aproximar a tomada de decisão. Então, acho que é uma questão cultural nesse processo e talvez o grande desafio é aprender como usar e não o que vai ser usado. Aí, como a Arlindo, né, colocou, talvez o grande desafio, ao meu ver, nesse processo, toda empresa quer colocar IA para colocar no site. Nossa empresa trabalha por meio de IA, mas espera aí. Você tem uma... Como é que você com seus dados? Não, meus dados estão no Excel. Mas pera, você ainda está no Excel? Você não tem uma forma de extrair? Então, acho que tem um amadurecimento também da gente pensar em algoritmos complexos nesse sentido também. Essa semana passada eu estava fazendo uma consulta no ChatGPT, mas usando a API dele. Eu fiz uma consulta lá e ele me retornou uma alucinação que trazia conexões JDBC de alguém, assim. Tinha umas conexões lá, tinha alguma coisa que era de alguém. Eu não, como isso foi parar lá, não sei, mas vazou. A alucinação, desculpa interromper, a alucinação é um negócio engraçado, porque o primeiro nome é um nome que foi a comunidade de Machine Learning adotou, mas é um nome, é um sintoma psicopatológico grave. Mas é curioso ter sido. Mas a alucinação, só para comentar, a gente, na API, você comentou da API, no uso da API do GPT, a gente pode customizar a alucinação, o grau de alucinação. Eu estou comentando isso, que as pessoas falam, pô, mas a alucinação é bom para quê? Quem que vai querer customizar uma alucinação? Na verdade, as pessoas esquecem que o GPT pode inventar histórias, o GPT pode fazer uma poesia para sua esposa, etc. E, para isso, um grau de criatividade, enfim, pode ser incrementado até, se não me engano, de 0 a 1. Então, a alucinação não é de total despropósito, só para comentar isso, ainda que, obviamente, seja muito esquisito em termos de referências, em termos de matemática, em termos de datas, jurisprudência, etc. Foi só um comentário. Diferenciar criatividade e alucinação é muito, muito tênue a linha, né? Muitos criativos aí pela história da humanidade foram malucos, né? Alucinaram e, na verdade, eram gênios. É de todo aí. ruim, né? Exato. Mas, assim, o meu pitaco sobre o ChatGPT é muito pelo contrário, a ideia de torcer o nariz, assim, né? A gente for ver o crescimento que ele teve de uso é bizarro, assim, né? A gente teve aquelas questões de chegar em 2 milhões de usuários ativos em 2 meses, né? Em 1 mês e pouco. Isso ninguém conseguiu. Literalmente ninguém na história de todos os negócios do mundo conseguiu chegar nessa marca. E você citou sua mãe também. Eu tive esse exemplo mesmo. Minha mãe é uma senhora de 72 anos. Veio me falar assim, pô, meu filho, eu vi o negócio do ChatGPT. Eu falei, não, peraí. Tu tem limite, né? Para tudo. Exatamente. Minha mãe já alcançou ela, beleza. Isso alcançou todo mundo. Então, eu acho que o maior grau, assim, ao meu ver, né? Assim, a característica mais admirável do ChatGPT é, de fato, a democratização da IA. Por muito tempo, né, a inteligência artificial era para muito poucos. Tinha que estudar há muito tempo, tinha que dominar a programação, tinha que dominar uma série de skills que só um nicho da sociedade, e lá no Olimpo, né, entre acadêmicos que só falam entre si, né, isso não chegava a viabilizar nem mesmo o uso, e quem dirá soluções diretas para negócio, né, que é algo em um outro nicho. E ele veio de uma maneira tão disruptiva que hoje você consegue programar, você consegue gerar uma inteligência artificial, programar uma inteligência artificial de maneira, enfim, utilizando prompts, utilizando comandos simples, né, e combinados. Então, você começa a democratizar a solução em um nível que possibilita quase que qualquer um a ter, então, o acesso àquela solução, né, a essas criatividades, esses insights, a essas automações do serviço mais simplório, mais braçal, né? E com o avanço das generativas, isso possibilitou aí expandir justamente essa democratização, inclusive para os negócios. Se a gente vê hoje, falou questão de segurança, né? Enfim, a maneira que está sendo feito e a dualidade entre big techs, né? Entre companhias muito grandes que conseguem treinar isso, não sei se todos, né, têm essa informação, mas treinar um modelo desse completo é caríssimo, né? São para poucos. A última estimativa, né, que teve para o GPT-4 era 1,5 milhão de conta de energia, né? De conta de energia para treinar esse cara.
Então, e lógico, associado a uma política muito boa de disponibilizar isso gratuitamente, né? Ou seja, esse cara foi só prejuízo, acho que é $200 mil dia para manter esse cara, de prejuízo para manter esse cara operando. Mas é claro que eu acho que num curto espaço de tempo essa conta não vai fechar, os caras vão gerar isso e vai se gerar uma segunda necessidade de se ter a sua própria. E aí começa o domínio de criar novas LLM em contextos menores, se preocupar com essa controle, né, desses parâmetros de alucinação, de diversas outra cultura que, para você ver, né, ela pode automatizar muita coisa, mas também gera-se uma demanda muito grande para se estudar, aprender e sedimentar isso, seja na pessoa, né, como havia dito, o afegão médio, ou seja, corporações, né, empresas que também precisa começar a construir essa cultura, seja lá dos dados, né, do data-driven e de todas as frentes, até alcançar a maturidade de gerar o próprio modelo. Eu sou um usuário... Vou me classificar como um usuário, não um usuário médio, um usuário talvez um pouco abaixo da superfície, não acadêmico, mas eu já tentei fazer, por exemplo, pegar no Hugging Face um modelo, um Falcon ou um Llama e fazer... É trabalhoso. Aí quando você descobre a API do ChatGPT, para você mesmo treinar o seu modelo, até nesse, o que eu quero dizer é o seguinte, que até nesse nível de uso, ele facilitou muito, muito. Isso. E aí a pergunta é, que hora? Já tô até desviando o assunto aqui, que eu tô curiosíssimo com as conversas aqui. Vai pegando carona aí, mas que hora que eu sei que eu tenho que treinar o meu modelo? Que hora que eu sei que... Porque, olha só, eu tô vendo... Eu imagino que seja o ChatGPT embarcado em várias ferramentas. A gente está usando agora no Gira, no Notion, no Canva, qualquer ferramenta, qualquer SaaS que você consome hoje, se ele não tem uma IA generativa lá, ele está falando do jogo. Eu acho que está todo mundo usando o ChatGPT, eu acho, né? E isso é muito fácil da gente embutir nos nossos aplicativos também. Mas que hora que eu falo assim, puxa, o meu uso é especializado, eu preciso baixar um outro modelo, eu preciso treinar o meu modelo. Quando é que eu cruzo essa linha? Deve ser uma resposta difícil, né? Mas vamos tentar. Bom, olha, na minha visão, você tentar ter uma maturidade grande no processo já é meio caminho andado para te mostrar o quanto isso vai de fato te ajudar ou te atrapalhar. Por exemplo, tem diversas empresas que a gente troca uma ideia e o cara tem toda a ideia muito bem formada. Mas ideia todo mundo tem também. Agora, um segundo cenário que eu acho bem viável. O cara já tem o processo todo bem estabelecido. Ele já consegue fazer de algum modo, seja manual, seja no Excel. Ele já sabe como todo o processo funciona. Porque ele consegue, inclusive, controlar crises. E isso é um fator muito importante quando você está lidando com IA, que é saber quando ela está errando. Como você mesmo citou, uma alucinação muito bem contada passa por verdade fácil, né? Então, e a gente tem situações muito simplórias em que a alucinação vai ser quase zero, porque você consegue nichar um modelo, porque o próprio problema é mais simples, então você coloca uma IA parruda o suficiente, vamos dizer assim, que não deixa pontas soltas para a sua solução, até complexos que nem a humanidade mesmo tem soluções. Problemas de saúde mentais, por exemplo, né? Não existe um consenso ainda, né? Esses processos muito bem estabelecidos ainda é muito inicial, né? O estado da arte ainda tem muito que aprender. Então, problemas desse tipo já são bem mais complexos. Então, em níveis práticos, né? Se você já consegue ter uma maturidade boa com os dados, operacional, e assim conseguir gerar um lead bom, ao meu ver, né? Seria justamente esse. Você começar pequeno, igual você citou uma via sua, né? Pô, baixar lá Não, o que já tem pronto, né? Em vez de eu conseguir gerar do zero, eu consigo miniaturizar o problema e já pegar o que está pronto, é um primeiro passo para uma maturidade absurda. Porque se você já começar no complexo, validar isso é complicado, manter isso é muito complicado, porque o modelo se defasa, os dados começam a mudar de realidade, então manter isso aí, se a gente for falar de aprendizado federado, de aprendizado contínuo, muitas técnicas avançadíssimas para você manter isso vivo, atualizado e numa segurança de uso controlável, isso de fato é muito complexo. E aí eu acho que, se a mesa pode até concordar, é aí que morre, é o vale da perdição de todo mundo mesmo, onde aqueles entusiastas que começaram e foram já para esse nível de maturação, é muito provável que dê errado.
Mas se o cara começa pequeno nessas mesmas vias e já começa a extrair ROI, assim. E a maioria dos nossos projetos, a gente está com a CEMIG de 27 milhões para gerar um GPT-BR mesmo. E que a ideia dos 6 primeiros meses ao primeiro ano é justamente monetizar via ROI sub-soluções internas, utilizando a API do GPT, por exemplo, utilizando APIs do que já tem, produtizar aquilo, sistematizar aquilo, nesse meio tempo mudar a cultura de dados da empresa, formar profissionais lá dentro, entende? E aí a gente começa a cavar mais fundo nesse nível, porque aí todo o time dos dois lados, né, estão preparados para utilizar, monetizar isso, de um certo modo, mas é o que a gente tem feito e tem dado certo, né? Uma ferramenta nova, né, que chegou, né? Então, assim, como qualquer coisa nova que chega, você começa a utilizar, começa a testar e você começa a ver as possibilidades, né? Então, por exemplo, para quem programa aqui, nunca fui tão produtivo programando como eu fui ano passado, né? Eu já fiquei 2 semanas travado numa coisa que eu não sabia o que estava acontecendo no código. Ligava para um, ligava para outro, não sei, pesquisa e não acho resposta. O ano passado eu não fiquei travado, não. Eu ia lá, o negócio destravava, meus alunos, né? Rapaz, você está produtivo, hein? O que está acontecendo? Então, assim, isso dá uma resposta para diferentes ambientes que a gente não tinha antes. E aí, conectando com os negócios, né? Como é que a gente pode usar isso nos negócios? Eu acho assim, por que você está usando o ChatGPT, por exemplo, no negócio? Aí uma grande oportunidade de repente, você construir alguma coisa que é customizado para o seu contexto, né? Até você chegar a um ponto de ter uma coisa mais estruturada, de você ter que rodar talvez um modelo próprio seu, de contexto, né? Que você possa desenvolver uma solução nova para ampliar, né? Mas eu acho que começa pequeno, concordo com a Arlinda, né? Começa pequeno, faz o que você está fazendo, você está pesquisando, automatiza a sua pesquisa primeiro, né? Dos seus colegas, faz um brainstorm, de repente vocês têm alguma ideia diferente, mas é simples e já vai dar um resultado fantástico, né? Ótimo. Uma outra opção é você pode contratar um serviço também, você pode contratar uma inteligência artificial as a service, vamos dizer assim, né? no Google, na AWS, sei lá, na IBM, mas tudo tem prós e contras. Acho que o Arlindo colocou muito bem. A ideia de você montar o seu não só demanda maturidade alta, como é caro em geral, né? Não, todo um arcabouço para isso. E comentando em cima do que ele falou agora do desenvolvimento produtivo, é curioso, né? Eu sou de uma época em que você era muito artesanal desenvolver, né? Inclusive nem chamava desenvolver, chamava programar. E era muito artesanal, a gente que fazia manutenção, só a gente sabia fazer manutenção no próprio software, era uma coisa muito... E hoje não, de um tempo para cá, isso é muito interessante, você não só tem uma comunidade gigante na internet, Stack Overflow, Hugging Face, etc., que é muito solidária, eu acho legal comentar isso, é uma comunidade solidária pra caramba. Você tem uma dúvida, o cara tira a dúvida, você troca a dúvida. E, além disso, os programas hoje, o PyCharm, enfim, hoje em dia, a indentação dos programas, etc., é muito mais fácil, em cores, é muito mais difícil você errar, vamos dizer assim. E se você errar tudo isso, hoje em dia ainda tem o Dev. Não sei se você já tiver a chance de ver o Dev, ou Black Box, assim, é um negócio assim, é incrível, é impressionante a qualidade e a capacidade de programação de uma ferramenta dessa. O Dev eu ainda não vi, não, mas eu não vivo sem o GitHub Copilot mais. O GitHub, exatamente. Não, exatamente. Eu não aprendo mais nada em termos de programação. É o GitHub que se vire, o Copilot que se vire, eu só digo para ele o que eu quero. Não, é verdade. Eu não leio mais mensagem de erro. É verdade, pode até ser um mau hábito que eu estou desenvolvendo, mas eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais esperto, talvez, né? Mas eu não leio mensagem de erro. Eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V e ele é que me diz o que eu tenho que fazer. Eu acho que a porta de entrada da IA em uma empresa é na área de desenvolvimento de software. Paga lá $19 por desenvolvedor no GitHub Copilot e veja a produtividade deles dobrar imediatamente. O segundo nível, que é o que lá na Solute nós já estamos fazendo, é chatbot, atendimento aos seus usuários, né? A gente está desenvolvendo junto com a IBM lá, o projeto no IBM Watson, para que o nosso atendimento em chat e WhatsApp e logo depois voz seja todo feito pela IA. E temos também IA no match biométrico, né? Detecção de liveness e match biométrico, que a gente consome uns produtos de IA para isso também. Mas e depois? Aí a minha pergunta, que é a pergunta que tem me consumido como CIO da empresa, como executivo da área de
de TI. Qual é o meu próximo passo? Como eu identifico os casos de uso? Como eu olho para a minha empresa e identifico, poxa, ali... Porque a resposta não é, ali eu preciso usar IA. Isso aí já é um outro nível, já é depois eu gastar um tempo. Mas é como que eu coloco um alfinete em cima de um setor da minha empresa e falo, vou pesquisar porque ali deve ter coisa. Como é que eu caminho nesse sentido? Bom, eu acho que o colega André deu uma dica muito interessante, né? Essa onda da IA, né? Todo mundo fala de IA, assim, alguns conhecem profundamente, alguns não conhecem tecnicamente. Mas a gente pensa realmente que resolve tudo, né? E eu acho que se a gente começar pela tecnologia, né? Talvez a gente tenha um erro aí. Então, assim, pensando em empresa, qual que é a parte do faturamento que vai ser mais impactada por ter uma solução qualquer, independente se é IA ou não, que merece atenção, né? Então, acho que evidenciar os pontos críticos do negócio talvez seja a melhor abordagem antes mesmo de tecnologia, né? Então, uma vez que você tem isso, aí sim, a IA é o melhor candidato para se resolver, né? Então, eu estou evocando ali a apresentação que o André fez, mas eu acho que é muito pertinente, porque a inteligência de negócio deve ser precedida da inteligência artificial. Então, se a gente não entende os processos de negócio que a empresa tem e aquilo que vai responder no ponto de vista de lucratividade, de potencial de resposta da empresa, a gente começa a brincar de tecnologia. Isso aconteceu no passado, a tecnologia virou Deus na empresa, né? Então, a tecnologia por tecnologia. Então, acho que tem que ter esse cuidado, né? Hoje, mais do que nunca, é muito legal ter IA. Pô, coloca ali um reconhecimento facial ali que faz tal coisa. É nice, mas qual o retorno está tendo para a empresa? A resposta está é a menos divertida, mas correta essa resposta. Numa frase, isso que ele comentou, que é bem da nossa área, garbage in, garbage out. Se você não tem processo mapeado, você botar a tecnologia em cima, você não só vai repetir, como amplificar questões que você tenha, enfim, esquisitas na tua organização. Então, a primeira coisa é esse mapeamento de processos estar bem feitas, para você identificar gargalos, para você identificar eventuais oportunidades de implementação. Essa, acho que é uma boa prática. Eu acho que por baixo da minha pergunta, a pergunta que tem é como que eu não faço isso? Como é que eu fujo do mapeamento de processo? Não tem jeito, eu sei que não tem jeito. Mas, no fundo, eu queria era não gastar esse tempo, né? Porque, igual eu falei, a resposta está certa, mas é a menos divertida, né? Eu lembro que há uns 4 anos a gente teve a moda do robô, né? Robô, e lá na empresa nós temos alguns robôs rodando lá e a gente fez um concurso interno para que os funcionários sugerissem o que seria resolvido com os robôs. E os funcionários trouxeram problemas extremamente relevantes para a empresa que precisavam ser resolvidos. Nenhum deles, a solução era o robô. Era uma customização do ERP, era um programa que a gente tinha que fazer, era conectar 2 sistemas, e esses problemas vieram sendo resolvidos porque eles eram os prioritários. Mas a tecnologia não era a salvação disso. E agora talvez a gente esteja vivendo a mesma coisa com a IA, né? Perfeito, muito bom. Eu estava rindo aqui no começo, porque a resposta automática é pergunta pro ChatGPT. Pergunta pro ChatGPT. Fala sobre o seu negócio, cara. Olha que bizarro isso, né? Bom, eu não vou comentar qual empresa, uma empresa enorme, né? O CEO da empresa fez isso, cara. E deu umas 10 ideias que ele trocou o VP de inovação por conta do ChatGPT. Cara, isso aqui tá muito mais assertivo do que trabalho de um monte de coisa. O cara parou tudo e repensou aquilo ali. Então foi bem simbólico, né? Foi bem... literalmente, o cara explicou bem esse negócio. Ele teve uma boa skill para explicar bem o negócio dele e obteve alguns insights que o levou a isso, né? Mas eu acho que, ao meu ver, a gente ainda passa por uma transição que ainda, de fato, precisa-se muito, ainda carece muito de despender esse tempo, né? A gente, principalmente nos projetos, precisamos fazer uma imersão mesmo na empresa. Assim, assina-se todos os NDAs necessários, entende todo o processo. Uma outra empresa de tecnologia muito grande, a gente passou por todos os VPs e viu a dor de tudo. E uma empresa que seria de tecnologia, tem um monte de insight, muita coisa legal. Não. Os primeiros projetos vai ser para o jurídico da empresa. Essa é a dor, pra você ter uma ideia. Então, toda a IA e todo o esforço do projeto que eles estão fazendo, de milhões com a gente, vai primeiro para sanar problema jurídico, que é onde está o principal gargalo. E não é do core da empresa. Entende? Então, Caramba. essa cultura da IA, infelizmente, ainda não está muito bem ou muito sólida nas empresas.
Então, cabe procurar profissionais que, de fato, já desenvolvem isso, né? Explicar a problemática como um todo, que dependendo é a hora de você falar, cara, você não precisa de IA, sua dor tá aqui. E nisso, ou seja, ainda carece dessa engenharia de requisitos, né? A gente na informática sabe muito o que é isso, no desenvolvimento do software, mas na IA a gente ainda tem esse braço ainda muito mais braçal, ainda muito mais pessoal, não tão munido de uma inteligência artificial para isso ainda, né? Já isso também já vai estar... Pergunta pro ChatGPT que ele fala exatamente aí. Antigamente era para no Poço Piranga, né? É isso. Agora pergunta pro ChatGPT. Eu acho ele uma ferramenta é o termo em inglês, assim, que é difícil traduzir, de augmentation, né? De aumentar o nosso poder. Então, sempre que eu vou escrever algo, hoje o meu costume eu escrevo uma ideia para cada parágrafo, peço para o ChatGPT escrever os parágrafos, a resposta não é 100% boa, mas já é 80%. Já me adiantou muito do trabalho. Aí depois eu pego o texto e vou burilando. Às vezes ele dá uma ideia que eu não tinha, né? E aí a partir dali trabalho. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem em todas as nossas atividades, né? Bom, quando eu converso sobre IA, eu divido em dois, não é uma divisão tradicional, mas eu divido em duas áreas. Ou é IA generativa, e aí a gente já falou bastante aqui, ou é preditiva, predição. E aí a gente vai para aquela outra linha que a gente começou a conversa. Dados, eu preciso de dados estruturados, né? Uma empresa que quer entrar na predição, a pergunta é a mesma. Por onde eu começo? O que eu olho? Como que eu descubro coisas interessantes que a IA pode me dar retorno sobre o meu investimento? Primeiro, fazer uma classificação. Quando a gente trabalha com predição, precisa de dados granulares. E nem toda empresa tem o menor nível granular possível. Porque numa lógica, se eu pego um modelo de séries temporais, eu preciso começar a sedimentar. Então, não quero saber em semana, eu quero saber em segundo, para depois eu começar a ir para frente ou para trás, uma lógica de tempo. Pegando até uma que o Arlindo colocou de critérios ali, pensando em séries temporais também, em predição, é interessante começar a montar e fazer comparações de performance. Grande parte hoje dos modelos estão em cima das métricas de erro de performance, e isso é um ponto interessante. E aí começa a entrar um certo problema nessa área de machine learning, especificamente de predição. Grande parte hoje das empresas estão usando aqueles modelos de auto-ML, né, auto-machine learning, em que ali você tem uma série de quebra de pressupostos. Aí está muito mais preocupado em diminuir o erro, que gera um termo técnico chamado de overfitting, né? Você acaba gerando um modelo tão bom que você acaba gerando uma série... Ele só serve para aquele dado que existe naquele momento. Exatamente, ou seja, se naquela tua base entra uma outra informação, ele vai desconfigurar um ponto que você não consegue fazer a predição. E outro aspecto também nessa etapa, vamos pegar modelos clássicos, por exemplo, de predição, modelos de previsão de crédito, né? O Arlindo falou do Banco Itaú, por exemplo. Vamos pegar um banco que precisa fazer predição, pensar um pouquinho fora da caixa de como que você traz variáveis para a predição também. Aí você começa a pensar, tecnicamente, quando eu penso em negócio, há um certo consenso de quem trabalha com previsão de dados, que existem dados antes da Covid e pós-Covid. Não adianta eu ficar olhando para antes, porque o mundo daquele jeito lá não existe mais. Então, como sugestões, pensar em granularidade, menor unidade possível que você consegue do dado. Uma outra é você validar efetivamente a qualidade daqueles dados. Em relação à variância dos dados, algumas questões mais estatísticas, uma média está tudo certinho ali para não dar zebra. E depois, efetivamente, você avaliar o seu negócio. Por quê? Grande parte da performance de modelos de séries temporais vão pegar tendência, sazonalidade, dentre outras características que vale, obviamente, muito a pena de você conseguir fazer a avaliação. E, de alguma forma, tentar verificar métricas também mais econômicas, né, de performance daquele indicador. Porque grande parte hoje dos modelos é aquela história. Tem um termo em estatística, que acho que o pessoal deve conhecer, chamado de correlação espúria, em que tecnicamente dá um resultado bonito, mas aquilo lá não faz o mínimo sentido para o mundo real. Então, quanto que aquela previsão realmente está? Só para vocês entenderem, quando a gente começa a fazer séries temporais, eu vou gerar uma determinada previsão e vou ter um intervalo, intervalo de confiança para cima e para baixo, se aquilo tecnicamente está bom ou está ruim. E quanto que eu vou aceitar? O gestor de uma empresa vai colocar o ChatGPT, aceite 5%, senão se demite todo mundo. Mas espera aí, dentro do intervalo, dentro da qualidade dos dados, acho que tem uma questão técnica também a ser mapeada. E, novamente, eu bato sempre nessa tecla. Você tem que saber os fundamentos de interpretação de séries preditivas. Todo mundo quer prever. Mas você tem os modelos corretos? Você tem as variáveis corretas? Você tem um histórico de dados corretos para fazer a predição também? Eu acho que entra um pouco nesse universo. Perfeito. Excelente. Bom, e tem o caso da pessoa que quer fazer a prescrição sem fazer a predição.
E aí você não tem, acho que é exatamente o que ele está colocando, que daí é uma coisa escalafobética, quer dizer, você não tem nem os dados básicos para começar a pensar, você não tem nem o histórico, você não tem nem algum tipo de tablô ali, de visualização, de sei lá, algum tipo de chart do que você tem, você quer fazer que a máquina te dê, olha, segue por esse caminho aqui. E aí a confusão pode ser grande a partir disso, né? Eu só queria fazer uma provocação rápida, porque pra gente que é da área, fica muito claro do que é ou não generativo. Só que, pegando justamente esse gancho que você deu, enfim, muito bem, do que seria a questão do dado, dessa preocupação, que é de fato uma metodologia científica como outra qualquer, né? A gente tem que separar, continuar lembrando que inteligência artificial é uma ciência como outra. A gente tem metodologia, a gente tem comitê de ética para a saúde, como qualquer outra. A gente tem a plena responsabilidade disso, diferente de qualquer outro que entra no GitHub, roda um código qualquer e sai vendendo isso de maneira irresponsável, né? Mas onde se separa, então, a parte dessa linha de uma predição, num supervisionado, que a gente faz tudo isso, da generativa? Porque eu vi um contra-exemplo até numa palestra que eu estava dando fora, e eu achei a provocação incrível, gerou tentando fazer esse mesmo exercício aqui, porque o pesquisador chegou a comentar, pô, mas você está falando de predição, por exemplo, de séries temporais, econômicas, vamos falar assim, vamos prever a bolsa aí e tal. E aí a gente pega um histórico, gera modelos clássicos ou não, ou qualquer outro para isso e gera uma predição, uma janela, um forecasting que a gente fala, uma janela temporal futura. Mas eu fui lá no ChatGPT e falei assim, cara, então, no dia tal tava esse preço, no dia tal tava esse preço, e foi preenchendo uma tabela. Agora continua a tabela até a linha 100 para mim. E o cara foi lá e bateu um dos gestores principal, enfim, fundo de investimento americano lá. Eu falei, aí você fala, e aí então... Indiretamente, modelos estão fazendo... Não é uma recomendação de investimento. Não, é uma recomendação de deixar bem claro para isso, que fica o disclaimer aí. Né? Por que não tentar, né? E não façam isso, enfim. Tinha um professor no ITA que ele era dessa área, e eu nunca esqueço dele falando assim, o cara é o detentor, na minha opinião, dos caras top 5 mundo aí de entende disso, e ele falava que isso aí é magia, né? Isso aí não entra por essa área para econômica, mas enfim, ele embasou bastante nessa parte justamente de você está com tudo previsto, está tudo ok, mas um político vai lá e faz um discurso errado. Que modelo que vai prever isso aí, né? Então, mas enfim, é só uma provocação usando esse exemplo aí, mas as LLMs têm um poderio tão grande, que tem um memezinho que o pessoal usa, né? Que você pode fazer um modelo estudando bem, isso é meme, viu, gente? É só piada. Estudando muito bem seu modelo, gerando dados e treinando ele. Ou você pode fazer um modelo tão grande o suficiente que inclui todos os dados do mundo, você não tem que preocupar com dividir com nenhuma inferência ou nenhum dado de teste, né? Já que está tudo no treinamento mesmo. Mas é um caso de overfitting, claro, né? Não é uma diretriz. Excelente, gente. Muito bom. Eu queria um podcast de 3 horas, eu pedi isso para a produção. Mas não liberaram. Então, já encaminhando para o final, assim, eu estou muito curioso para ouvir casos. Nós já falamos de LLM para... Aqui antes do podcast, falando de LLM para mercado financeiro, né, para banco, assim, estou muito curioso para ouvir alguns casos que vocês tenham, alguns casos de uso que vocês participaram e que podem nos dar uma direção ou nos inspirar e tal. Eu vou abrir falando sobre o caso da educação, que eu acho que tem sido um tema bem bacana de discussão, e a gente cada vez mais tem usado isso. Você comentou, né? Para mim também o GPT virou uma espécie de estagiário de luxo, assim, vamos dizer, né? Ele não gera provas, ele não vai gerar... Melhor, até gera, mas não é um processo direto. Quer dizer, gere uma prova aí de 4 questões, 2,5 cada uma, não é assim. Mas eu até costumo falar isso com alunos. Se você sabe o que você quer, se você conhece o tema que você está conversando, está, enfim, trocando prompt ali com o GPT, a chance de você ganhar produtividade é absurda, é impressionante. E aí, depois de umas idas e vindas, digamos 5, 6 rodadas, depende, você consegue gerar um estudo de caso bastante razoável, bastante aplicável, uma prova bastante interessante. Às vezes você quer mudar estilo de prova, quantidade de questão, etc. Você consegue fazer um trabalho bem bacana se você trucar o GPT, enfim, na medida do conhecimento. Certa vez um aluno trouxe um trabalho espetacular, né? Certa vez, ano passado, não foi tanto tempo assim. E eu questionei, falei, olha, você usou uma IA generativa, usou um LLM? Não, eu usei o GPT.
E eu não dei, a resposta estava mais ou menos certa, mas eu achei que não estava perfeita dentro do que eu havia pedido. E não estava sendo rigoroso, apenas a resposta foi padrão, não foi uma resposta detalhada. Então eu comentei com ele, olha, a sua resposta está boa, mas não está perfeita, você vai levar um 7, sei lá, não vai levar um 10, por isso, mas foi o GPT. Eu falei, eu não estou contra o GPT, apenas dizendo. Então, assim, a mensagem aqui é que a gente pode usar, deve usar, acho, a IA generativa, e cada vez, quanto mais a gente usa, mais a gente aprende a lidar com vamos dizer, com as idiosincrasias do GPT, do Gemini, etc. Mas quanto mais a gente conhece, melhor. A coisa fica mais certa, a coisa fica mais dentro do que a gente espera, a gente tem um resultado muito, muito bacana. E na educação a gente tem usado, como eu disse, para estudos de caso, para prova, para simulações. Imagina assim, eu não sou da área de economia, mas sou metido. A gente pode simular, sei lá, Adam Smith conversando com Marx, um diálogo. Imagina para o aluno discutir sobre por que é. Então, vamos dizer digamos que o governo fez uma intervenção na economia. O que Hayek falaria disso? O que Keynes falaria disso? Então, assim, é uma coisa impressionante o potencial que tem para a educação. Eu podia falar o lado também mais perigoso, mas eu vou deixar os colegas falar. Depois, se você quiser, a gente entra no outro lado aqui. Compartilhar então outro caminho também. Tem uma universidade lá nos Estados Unidos chamada Wharton, tem um professor Stefano, que ele está trabalhando muito com uma área de LLM, trabalhando com dados, entre aspas, fictícios. Eles estão criando bastante dados a partir de experiência. O que esses dados têm ajudado muito no desenvolvimento de pesquisa de mercado? Por causa do custo. Né? Grande parte, quando você vai desenvolver, que é pesquisa primária, que você tem que bater na porta, fazer perguntas, é cada vez mais inacessível. Aqui no Brasil, se você falar, vou fazer uma pesquisa, a pessoa corre, finge que não está ouvindo. É uma pesquisa, a pessoa vira as costas. Então, o que esses dados efetivamente começam a avançar? Exemplo, eu posso pegar uma amostra de 100 pessoas e eu vou tentar entender por meio dos algoritmos padrão para conseguir trabalhar. Tecnicamente já conhecia essa estatística, né? O termo é técnico, mas chamado de bootstrapping, que eu pego uma parte e vou conseguir replicar isso em uma quantidade maior. Mas tá ganhando bastante volume nessa área de você testar mix de produto agora com esses dados simulados. Então, isso tem, obviamente, por meio da própria LLM. O pessoal da psicologia tem batido muito nisso e criticado, porque você está entendendo que todas as pessoas têm determinado padrão. Aí eu brinco que o problema do ser humano é que ele mente, né? Então eu posso perguntar para uma pessoa e ele vai, obviamente, desvirtuar. Mas, de alguma forma, pensando em escala, algumas universidades também nos Estados Unidos começaram a fazer bastante simulação de dados também com dados simulados. Isso vai ajudar a gerar mais estudo de caso, como o professor André coloca, porque você vai, obviamente, ficar com um arsenal para conseguir customizar as pessoas com problemas. Porque, por mais que a Harvard, por exemplo, estude por estudo de caso, mas ninguém tem acesso àquele estudo de caso. Ele é caro, nem todo mundo consegue. Mas você consegue pegar, olha, coloca um caso de uma empresa eletrônica que tenha tal problema e gera um evento que é uma pandemia. Está lá um dado, você consegue simular. Então, isso também está entrando como forma de preparar os profissionais também, obviamente, por meio desses dados simulados. Excelente, muito bom. Bom, se a gente já falou de alguns cases, talvez internacional, vou tentar trazer um pouquinho aqui para casa, né? A gente, já construiu alguns modelos, já tem alguns produtos rodando já por aí, mas a gente tinha comentado antes, né, aqui nos bastidores de alguns casos de uso de dados financeiros ou de outros perfis. Eu acho que essa é uma beleza, assim, tremenda da inteligência artificial, que tudo vira dado e uma vez que vira dado, a gente pode utilizar. E a gente, em geral, é muito condicionado, né, ou foi condicionado pelo próprio sistema de ensino, de tudo que foi tido ao longo da história, a pensar meio compartimentado, né, assim, igual a gente fala dados financeiros, dados de saúde, mas eu me recordei de um outro case que foi tentar gerar predições de doentes crônicos, por exemplo, né, e nem quanto à morte do indivíduo, mas a piora clínica, que são duas frentes diferentes, e até prever a morte é um pouco mais, não digo fácil, mas um pouco mais simples, porque o cara começa a ter mais recorrência, próximo àquela região ali, você já começa a fazer isso. Mas a piora clínica é mais complicado. A gente começou a fazer um case com a maior prestadora aqui, de operadora, né, de saúde aqui do Brasil, para fazer isso com diabéticos a princípio, mas depois isso evoluiu para crônico, então cardíacos e em outras frentes dessa. Só que, por exemplo, como uma operadora de saúde iria pegar todos os pacientes e pegar todos os exames que são extremamente heterogêneos, nessa época ainda não se falava tanto de multimodal, né? Então você tem exame de imagem, exame, enfim, N tipos de exame.
Então, N tipos de perfis de dados distintos. E ainda tem toda a parte sensível, né, do dado de saúde, é a pessoa, né? Aquele exame faz parte como se fosse um órgão, um dedo da pessoa, aquele exame faz parte como corpo dela, então a gente não pode, de maneira alguma, alcançar isso sem essa linha. Mas o que foi mais bacana é que só usamos dados financeiros. Então, da operadora aprovava aquele determinado procedimento, eu sabia que esse cara fez um raio-x, e a data que ele fez, eu sabia que ele fez uma ressonância, que ele tomou uma vacina, que ele só... Não interessava o resultado do exame. Não tem a mínima ideia do laudo, não tem a mínima ideia de resultado, de nada procedimento daquilo. Ou seja, é um dado simplesmente financeiro. E, cara, a gente conseguiu não só bater o benchmark da Google, que era um modelo que tinha dado de saúde, que enfim, era o único que a gente tinha condição de validar, né, de fazer um benchmark, que previa morte, não previa piora. A gente conseguia fazer isso numa janela de 6 meses de antecedência, a gente conseguia entrar em contato com o cara e alcançar aquela vida ali, uma conta rápida que foi feita, e a gente não quer de maneira alguma valorar a vida humana, né? Mas se o cara entrasse por um PS, ele cheiraria ali de 200 a média aí de 160, 180 até 200 mil reais só na entrada desse cara, via PS, via pronto-socorro. Se a gente agenda, aquele mesmo procedimento fica em média de 30 mil. Eu nem estou falando muito de novo, valorar a vida humana, mas eu queria muito que me acionasse antes, porque a minha possibilidade de sair de lá vivo é muito maior. Né? Uma vez que eu, além de fazer isso, o cara consegue atuar aquilo de maneira bem antecipada. E o bacana é que hoje ele roda na Central Nacional disso, né? A gente pode falar até da maturidade que a gente está falando das empresas, né? A empresa recebia muita dessa informação e como é que ela contacta uma pessoa? Já parou pra pensar, né? Liga lá para uma senhora, olha... Uma IA aqui falou que você vai morrer daqui 6 meses. Vamos, morrer na ligação. Movimento agora. Então, até o condicionar esses profissionais para entrar em contato, falou assim, olha, seria bacana rodar alguns exames e tudo mais. E foi fantástico esses tempos atrás. A gente estava dando uma palestra num evento e uma pessoa pediu para falar e tal. E falou assim, cara, isso aqui, não é nem que eu tinha dúvida, não, mas ligaram para minha mãe. Minha mãe foi lá no pronto-socorro e estava com 90 e tanto % de bloqueio. E foi graças a essa via e tal. O médico falou, putz, isso foi um milagre, foi graças a Deus. Eu falei, Deus e tecnologia também, vai. A gente conseguiu e ainda consegue, então, alcançar muita gente. Ganhamos alguns prêmios internacionais. Então, é um case que a gente orgulha muito de usar dados correlacionados, né? Não dados diretamente daquilo. Então, dados são dados, né? Independente do para que são os usos deles. Pode ser dado financeiro para saúde, tem diversos outros cases assim similares também. Muito bacana. Muito bom, excelente. Bom, eu queria só lembrar aqui, Alexandre, que é uma coisa que tá sempre lá assim, predição, né? E a gente, às vezes, está parando na predição. Né? E uma coisa que é muito importante é o seguinte, o que você faz com a predição quando você tem ela? Então, eu brinco assim com o problema do padeiro, né? O padeiro não sabe quantos pães que ele vai vender no próximo dia. Ele vai lá na fornada lá e faz 300, 400 pães, ele vende tudo. No outro dia ele empolga, faz 450, 500, vende 200. Ele vai ter um prejuízo muito grande. O que o padeiro faria se ele soubesse? Ele ia fabricar exatamente a quantidade, ou talvez um pouquinho de sobra, né? Minimamente, para ele otimizar o sistema produtivo dele. Né? Então, eu acho que a IA, ela não é o fim de tudo, né? Eu acho que ela é o começo de um processo maior de otimização de modelos que a gente chama prescritivos, né? Então, você tendo essa informação com antecedência, você consegue agora agir com outro nível de inteligência que não é necessariamente machine learning, mas você usa aquela informação privilegiada para você estruturar o seu negócio e conseguir agir preventivamente, no caso da saúde, por exemplo, né? Você consegue fazer um investimento, né? Diversificar a sua carteira, então você consegue tomar várias decisões, né? Então, para isso, você precisa entender o seu negócio, você precisa conhecer o seu negócio, né? Mapear o seu negócio, e você saber, dentro do meu negócio, o que eu preciso saber previamente, o que eu posso trabalhar para predizer que vai me dar um diferencial competitivo. Então, eu vou atrás dessas informações. Então, assim, meu case está muito dentro desse contexto, né? Então, a gente teve que predizer algumas coisas para ajudar a otimizar outras, mas eu não tinha nem dado. Então, a gente começou pesquisa lá atrás, gerando informações, né? Trabalhando com desenvolvimento de sensores, né? Com coleta de dados, a gente desenvolvendo modelos para poder predizer alguma coisa, usar essa predição para poder montar processos mais amplos de tomar decisão. Então, a gente fez uma jornada digital mesmo, voltada para o agro, né? E, assim, foi uma experiência, está sendo uma experiência muito legal, né? A gente teve essa oportunidade de ver muita pesquisa aplicada, né?
nesse contexto de você ver a vaca passando e pela imagem você saber quantos quilos que ela está, né? Você olhar para o teto da vaca e saber assim, produziu tanto quilo de litro, quilo de leite, né? Olhando só para a imagem do peito da vaca, por exemplo, né? Você detectar problema de claudicação, que é quando a vaca está mancando, né? Pelo jeito dela andar. Então, assim, são tecnologias que estão à disposição, né? De identificação, biometria. Então, são várias aplicações dentro dessa leitura mais ampla de um segmento de negócio que a gente tem trabalhado, né? E, assim, tem sido muito legal, muito divertido. Os alunos estão envolvidos, né? Outros pesquisadores, empresas, né? E, por fim, a gente desenvolveu um benchmark econômico de fazendas, né? Lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro benchmark que tem, né? Registrado, catalogado no volume que foi, porque a gente trabalhou toda essa jornada digital, né? Dos dados lá, do nascimento, qual que era a importância. Então, a gente sabe hoje dizer que fazenda tal, ela tem uma rentabilidade menor do que a outra fazenda, ele deveria estar acima, então você consegue comparar, coisa que não existia antes, que as próprias fazendas não se estruturaram dessa forma, mas se você monta um processo dessa natureza, você consegue desenvolver, né? E eu acho que, assim, dentro desse contexto, né, só para compartilhar, a gente também trabalhou com dados de genética, né? Então, a coisa está crescendo muito bem. Então, hoje o cara pega um pelinho do animal lá, ele sabe, ó, essa vaca aqui tem potencial. As filhas dela, por exemplo, se você pegar a geração dela aí, vai produzir tanto de leite médio, vai ter gordura tanto aqui. Então, eles têm essa informação no DNA, né? Então, a gente cruzou e verificou se na prática estava dando. E aí, por exemplo, um projeto legal que a gente fez é comparar as irmãs dessa vaca que estão espalhadas em outras fazendas, porque é filha do mesmo pai, então eles vendem sêmen hoje. Então, você tem vaca espalhada em qualquer lugar do mundo, né? Será que as filhas desse touro aqui, nessa fazenda, gera mais leite do que nas outras? Então, a gente fez esse levantamento e a gente começou a perceber que tinha fazendas que tinham a mesma genética, produtividade menor, né? Então, no próprio benchmark, a gente começou a ver essa diferença de potencial. Aí você fala assim, é IA? Não, isso não é IA. Isso é o uso da informação do dado estrategicamente, né? Então, assim, nessa jornada você tem de tudo. Várias ferramentas, você tem simulação, você tem otimização, você tem IA, e você tem análise de dados básicas, simples, que te dá respostas que são muito interessantes para o negócio, né? Excelente. Legal. Pessoal, muito bom, agradeço demais. Eu não sei, eu acho que quem assistir vai gostar muito, mas eu gostei demais. Eu não sei se ficou claro o meu entusiasmo aqui pelo assunto. Tem muita coisa que eu queria conversar, talvez a gente pode uma hora voltar, mas eu queria falar sobre viés, explicabilidade, a necessidade de governança que a gente tem hoje em dia. Esse tema é vasto, mas eu agradeço muito vocês. Pessoal que está assistindo a gente, SoluteCast, segue a gente nas redes, compartilha. O episódio está disponível no YouTube, está disponível no Spotify, está disponível em todas as plataformas. Então curte a gente lá, compartilha esse episódio, que a gente tem muito conteúdo bacana para produzir ainda. Muito obrigado aos participantes, muito obrigado, André, direto do Rio, aos nossos amigos aqui de Goiânia. Prazer. Até mais.